Olá, estamos chegando para mais um episódio do podcast Informação é Poder. Eu sou a vereadora Daiane Mello. E eu sou a Daiane Fogaça, advogada e parceira da vereadora. Isso mesmo, e o nosso episódio de hoje vai falar sobre o Setembro Amarelo, um mês dedicado à conscientização sobre o suicídio. O suicídio, né, doutora Daiane, muito tempo foi considerado tabu falar, né? As pessoas evitavam ao máximo falar da questão de suicídio. Até que um determinado tempo a gente tem agora, então, o Setembro Amarelo, para conscientizar, para conversar sobre, para divulgar como as pessoas podem pedir ajuda. E se a gente pegar os dados com toda certeza são alarmantes, né? Mais de 720 mil mortes por ano no mundo, segundo a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde. E também temos a questão que é a terceira maior causa de morte para jovens de 15 a 29 anos. Então é um assunto que precisa sim ser divulgado, ser falado e conscientizar também a comunidade sobre. E se a gente pegar os dados ali também, os países que mais têm a questão do suicídio são países de baixa e média renda, se a gente avaliar, né? Então é um assunto que precisa ser discutido ainda mais aqui no Brasil. Realmente os dados são alarmantes, preocupa a população a nível geral. Brasil, a gente sabe, a população aqui também, né? Nós vivemos numa baixa economia, baixa renda, a maioria da população vive numa baixa renda. Então a gente sabe que tem casos muito grandes desse dado, né, relativo ao suicídio no nosso país. E precisamos trazer alerta. Quem está em situação de risco? Quais são as pessoas mais vulneráveis, né, a praticar o suicídio? Pessoas que estão vivendo em crise financeira, pessoas que têm doenças crônicas, que têm um sofrimento muito grande e às vezes têm o desejo de terminar com sua própria vida, infelizmente, em razão das dores, não conseguem um tratamento adequado. Pessoas que já têm transtornos mentais, já têm uma doença psiquiátrica. Então, essa pessoa vai ter uma grande probabilidade, talvez, de praticar um suicídio. Até pela própria classificação da doença dela, ela já se enquadraria nessa questão de risco. Pessoas que pertencem a determinados grupos, refugiados, LGBT. Então, todos esses grupos, né, eles estão maiores, estão propícios à prática do suicídio. Até mesmo quem sofreu algum abuso, uma violência, quando da infância, acabou não tratando de alguma forma na vida adulta, e isso acaba impactando. Então, essas pessoas são pessoas que estão mais expostas a esse risco. Tem uma probabilidade maior, né? Falar da questão financeira, né, doutora Dani? Principalmente por causa da questão da tecnologia, muitos golpes, né? Os joguinhos. Eu estava conversando com uma pedagoga que foi lá no gabinete e ela me trouxe a situação de várias empresas estarem buscando pessoas para darem palestras por causa da questão dos joguinhos, né? O jogo do tigrinho, todas essas coisas que as pessoas acabam perdendo dinheiro, não sabem o que fazer e recorrem ao RH da empresa para daqui a pouco pedir demissão para ter uma renda ali para conseguir pagar as contas, ou até mesmo a questão da depressão, que está muito grande, né? Então essas doenças acabam, querendo ou não, tendo a probabilidade maior dessas pessoas buscarem esse refúgio, né? E vem de encontro com uma notícia que a gente teve recentemente também, relativo ao INSS, de muitas pessoas que estão buscando o benefício previdenciário por estarem viciadas nesses jogos, estão com problema depressivo, ansioso, e muitas delas já tentaram inclusive o suicídio. Por quê? Porque venderam tudo que tinham na tentativa de ganhar mais, venderam o pouco que tinha para ganhar algo a mais e realmente foram frustradas, perderam tudo nesses jogos de azar, que a gente chama. A INSS está trazendo cada vez mais esses dados dessas pessoas. Isso é um sinal alarmante para o Brasil. Nós precisamos tratar isso com respeito, com educação. Hoje o Brasil ele trabalha muito com a questão da conscientização. A gente tem essa campanha, então, todo mês de setembro, Dia da Conscientização, dia 10 de setembro, mas ainda falta muito a se efetivar no quesito saúde, Secretaria da Saúde, tratamento, prioridade, médicos. Hoje a gente sabe que a fila do SUS está grande, a gente demora muito a ter acesso a uma consulta psiquiátrica, que é quando aquela pessoa realmente tem um diagnóstico e consegue ter um medicamento adequado a esse tratamento.
Perfeito. E só falar que a gente falou dos números, né? Os números alarmantes em questão do suicídio. Mas dentre isso a gente tem tantas mil tentativas, né? Que é aquela situação. E muitas vezes a subnotificação fica gritante, a gente não consegue ter o volume, mas o volume é muito grande da questão da tentativa de suicídio, né? Então, doutora Daiane, a gente sabe que as pessoas estão nos assistindo, ouvindo, e elas querem saber o que que elas podem fazer, o que que elas ficam em alerta, né? A gente falou dos grupos maiores que podem ser suscetíveis à questão do suicídio, mas eu te pergunto como é que elas podem ficar ligadas nessa situação, o que que elas podem fazer para auxiliar lá dentro de casa, lá na escola onde ela está inserida, naquela comunidade, para que isso não aconteça. Se nós estamos em casa, no nosso ambiente, a gente verificou que tem um membro ali da nossa família, que ele se encaixa nessa situação de risco, que ele está realmente cabisbaixo, que ele não está mais ali apaixonado pela vida, que ele está triste, né? Claro, dentro de um quadro, o qual é a tentativa do suicídio, um caso grave de depressivo, a gente ter a escutativa, a gente estar disponível para essa pessoa, estar mais atenta, eu acho que incluir ela no programa também de saúde, tentar procurar auxiliar ela nesse sentido, trazer ali informações também sobre o assunto, que nem tu falou no início. Antes a gente não conversava sobre isso. Os nossos pais não conversavam sobre suicídio. Isso pouco tempo atrás. Isso E aí. não, a gente imagina na década de 1960, ninguém falava sobre suicídio, mas existiam muitos casos lá atrás. E por isso que hoje a gente tem, né, essa data específica, que é a data onde a gente deixa a campanha, a conscientização. E quando a gente percebe, não só dentro de casa, fora da nossa casa, a gente percebe que tem alguém assim que fala, que não tem vontade de viver, também a gente pode se disponibilizar na escutativa e também a gente pode estar ali contatando os familiares, porque a rede familiar, o grupo de convivência dessas pessoas precisa estar em alerta, precisa estar próximo, né? Claro que a gente sabe que nem todo mundo tem, às vezes, essa rede de apoio suficiente, mas aí sim a gente vai procurar a Secretaria da Saúde para verificar quais são os programas vigentes em cada município, nesse sentido que pode ser feito para que essa pessoa não pratique esse ato. Uma responsabilidade mais ou menos de todos ao redor, né? E se a gente for falar também, o pessoal diz muito assim, sabe que aquela pessoa tá naquela situação, já tá mais triste, já tá mais só no quarto, já tá vivendo mais isolada, né? Cuidar toda a parte de objetos que podem causar alguma coisa, né? Objetos cortantes, armas letais, né? Enfim, todo esse cuidado também, né, doutora Daine, é muito importante. Importante. Outra coisa, remédios. Os remédios também precisam ficar distante dessas pessoas. Às vezes elas não têm coragem de praticar o suicídio com uma arma de fogo, com outros meios, mas ela tem a coragem de fazer uso de muita dosagem de medicamento. Então isso também fica um alerta. Se eu já tenho uma pessoa na minha casa que ela já tem depressão, os remédios precisam estar guardados num local seguro onde essa pessoa não tem acesso. Primeiro que se ela já faz uso de medicamento, vai ser faixa vermelha ou faixa preta, Já é muito mais forte. já tem uma dosagem muito maior dessa medicação. Então a gente precisa cuidar. Porque a maioria dos casos do suicídio, essas pessoas que são depressivas, elas fazem o uso da própria medicação que elas fazem, mas numa dosagem muito maior. Então essa medicação é uma das maiores situações que temos de tentativa. Por vezes os familiares conseguem fazer e receber atendimento médico com urgência e ficou só o caso de tentativa, né? Consegue atender Graças em a tempo Deus, hábil, em né? tempo hábil, o fato não se consumou, mas fica alerta para cuidar dos medicamentos. Então é um alerta geral para as famílias, enfim, para a professora, para todas as pessoas que vivem na comunidade, né? Observarem essas pessoas, né? Que já têm uma situação mais depressiva, ou que fica muito em jogos, ou que estão com problemas financeiros, né? Principalmente agora a gente teve a questão da Expo Inter, né? Onde foi exposto a situação dos agricultores, né? Mais de 23 agricultores que, né, praticaram a questão do suicídio por causa das dívidas financeiras. Isso é um dos casos, no caso, né, de 23 pessoas, enfim, de um grupo, né, mas a questão financeira é um grande agravante aí para uma tentativa de suicídio. Então, para o pessoal ficar bem alerta a isso.
Falamos aqui, vereadora, então, do que os familiares que estão ali, membros, conhecidos de amigos, podem fazer. Mas também a gente não pode deixar de registrar aqui o que o poder público deveria fazer e não faz. Hoje, o tratamento para as pessoas que estão nessa fase depressiva e que realmente praticam suicídio, ele não está eficaz dentro do nosso município, no nosso estado, a nível geral. Nós estamos com os CAPs lotados, nós estamos sem médico psiquiatra, muitas vezes a gente falta médico nas UBSs, que é um médico da família, que vai atender ele e só renovar uma receita. A gente está com um problema lá na ponta. Então não adianta a gente trazer só a obrigação do cidadão, que daí a gente joga toda a responsabilidade para o cidadão, tá, mas e o poder público, o que ele vai fazer? Então a gente tem que deixar aqui o registro do que o poder público deve fazer. Né? E nós precisamos de mais médico atendendo, medicamentos fornecidos. Quantas pessoas chegam no CES e não têm o medicamento? Essas pessoas não podem ficar sem tratamento. Se a gente for falar na questão do CAPS, eu tive muitas reclamações da questão principalmente do médico psiquiatra, né, que estava marcado para determinado dia, a família leva aquele paciente e o médico não vai, ou falta, não tem reposição da questão, marca-se dali 30 dias. Dali 30 dias vai de novo. Enquanto isso, essa pessoa ficou sem atendimento, né? E querendo ou não, uma doença psiquiátrica, ela precisa do atendimento, da medicação, do tratamento para ela poder sair dessa situação, né? Infelizmente, hoje, nossa realidade, eu falo Caxias do Sul específico, nós temos uma dificuldade em ter um tratamento contínuo. É isso que os nossos governantes precisam entender. Tratamento psiquiátrico, ele é contínuo, não tem como ser descontínuo. Hoje tem, amanhã não tem a medicação. Então, fica complicado. A gente já tem o quê? A gente tem o fornecimento do medicamento por 30 dias. 30 dias essa pessoa faz uso e retorna lá na data agendada para pegar essa medicação. Chega lá, não tem. Por vezes a gente está falando de uma família que não tem condições de ir para uma farmácia particular e fazer a compra desse medicamento, porque às vezes vai comprometer. A gente sabe que a maioria das pessoas que estão em tratamento dentro do âmbito do SUS por psiquiatria recebe 1.518. Não tem condições. Hoje os medicamentos faixa preta, faixa vermelha, eles estão custando hoje, em média, no mínimo R$ 350 a caixa. Por vezes uma caixa não é suficiente para aquela pessoa que é portadora ter o tratamento adequado o mês inteiro. Então, quando a gente fala da responsabilidade do poder público, é fornecer a medicação. A gente tem que estar entrando no mérito do médico, que já precisaria do médico antes para se iniciar esse tratamento. Né? Então, trazer a responsabilidade para a população, que é a nossa visão, a escutativa, ter ações antes do ato ser praticado, mas também, em contrapartida, o poder público precisa estar com o sistema do SUS fluindo, funcionando, tendo consultas, tendo médicos. E essa é a nossa dificuldade, né? E hoje é essa uma das nossas dificuldades das pessoas que fazem uso, né? E que a gente tem todo dia ali pessoas chamando hoje, reclamando, pessoas principalmente ali no gabinete, né, da vereadora, acionando para entender como está funcionando hoje o fluxo, que também a população não sabe como funciona. E até mesmo a falta de vagas, né? Quando a gente visitou a questão do Paulo Guedes, né? Tem pouquíssimas vagas da questão do SUS sobrando, né? Tem ali para uma urgência e emergência, mas não no geral para algum tratamento, daqui a pouco que precise dessa pessoa que já não pode ficar em casa porque ela precisa de um monitoramento, enfim, né? Isso. E agora a gente vai deixar aqui, né, falamos um pouco da obrigação do que nós devemos fazer como cidadão, o poder público, que não pode se omitir em nenhum momento daquilo que ele deve fazer e fornecer para a população. E também nós vamos deixar aqui alguns contatos para a rede de apoio, orientações para quem tiver com dúvida, quem está em casa, tem um familiar, procura, liga, tá na dúvida. A gente tem o 188, que é o canal que atende especificadamente essa situação. O CVV, né? Isso, o CVV, que atende essas questões de suicídio. A gente tem o CAPS e a UBS, então, se você não sabe onde fica o CAPS, procura direto a UBS do seu bairro, ali você vai ter o direcionamento, vai passar primeiro, sempre. O fluxo dentro do SUS, primeiro a gente passa pela UBS, atendido pelo médico, e esse médico que dá o direcionamento, que é o momento em que você entra na fila ali para tratar com o psiquiatra. Seja tanto adolescente quanto adulto, esse é o mesmo fluxo que se tem. Isso mesmo, vai na UBS, marca consulta, passa pelo clínico, a partir dali vem os encaminhamentos, então se vai ser via CAPS, se vai ser via alguma outra coisa, médico especialista, né, no CES, enfim, mas é via UBS sempre o acesso. Sempre lembrando que existe uma fila hoje dentro do SUS, ela é lenta, demorada, então se você tem algo de urgência, o médico da UBS sinaliza o seu grau de urgência, se realmente é um quadro de risco, ele vai colocar naquele requisição e daí sim vai chegar
lá no respectivo órgão e vai ser marcado com maior brevidade, mas igual mesmo urgência tem uma fila. Então, infelizmente, hoje o que a gente critica relativo aos atendimentos hoje dentro de Caxias é essa fila que não cessa, não termina. Não é uma fila tolerável, é uma fila de anos em espera para uma consulta com um especialista. E tem a questão do SAMU, né, que é a questão da urgência, da emergência, enfim, né, do ato, enfim, acontecendo, a perigo de acontecer, então que é o 192, né, doutora Isso Dani? aí, então o familiar percebeu que o membro da família é lá depressivo, ingeriu vários medicamentos, liga para a SAMU, chama o socorro imediato e vamos evitar que mais um suicídio ocorra. Então, o SAMU realmente ele é acionado nos casos em que houve uma tentativa ali da prática do ato de suicídio. Então, esses são Isso. os canais de apoio hoje que a gente passa, depois vai ser deixado nas redes sociais da vereadora também à disposição da população. Eu só quero enfatizar a questão do CVV, né, que é o canal que ele é 24 horas e é totalmente gratuito, né, a ligação, que é o 188, né, 188, que você liga para você falar, se você, principalmente, às vezes as pessoas que não têm uma rede de apoio, que não tem a família, enfim, ou que não consegue se abrir com ninguém, né, pode discar no 188, que funciona assim, eles tiveram uma divulgação bem grande do trabalho deles e é um trabalho bem interessante, 24 horas por dia e totalmente gratuito. Se você está em sofrimento, peça ajuda. Isso não é um ato de vergonha ou de fraqueza, é um ato de coragem em pedir ajuda. Informação importante é para estarmos sempre atentos, né? Não minimizar a dor do outro, se puder ouvir, se puder acolher, né? Que faça isso. E também, junto lá na Câmara de Vereadores, a gente vai estar lutando por políticas públicas para esse assunto, principalmente a questão de ter médicos, de ter a questão do tratamento, para que a gente evite essas situações e tantas outras. Este é mais um episódio Informação é Poder. E como é importante a gente ter essas informações na mão. E por isso que a gente vem aqui toda segunda-feira aí para falar com vocês sobre esse assunto. Porque ter a informação é a nossa questão de mesmo de sobrevivência. Informação é poder para todas as pessoas.